E os assuntos relativos à transmissão de patrimônio, hein, gente? Eles são tratados dentro da disciplina de Direito Sucessório, que possui diversas particularidades que facilitam ou dificultam o processo de organização da herança. Quando da morte de uma pessoa que possui diversos bens ou dívidas também, além da perda do ente querido, a família se vê num processo complicado, com problemas que fogem ao seu conhecimento e que poderiam ter sido minimizados pelo falecido em vida. Para conversar sobre esse importante assunto nesta noite, quem conversa conosco agora, aqui na Casa do Tribuna, é a advogada Juliana Assolari. Estamos ao vivo, 8 horas 34 minutos. Eu vou pedir para o Thiago já colocar o nosso WhatsApp aqui, 11 95033 6870, 11 95033 6870. A partir de agora, você interage e participa conosco. Está no ar ao vivo para todo o Brasil pela Rede Vida, mais uma edição do nosso Tribuna Independente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente, doutora Juliana Assolari. Doutora, eu vi aqui uma estatística que me deixou realmente bastante impressionado. Sim. A divisão de herança em vida, o que diz o direito sucessório? É possível, por exemplo, que as pessoas manifestem em vida aquilo que desejam que seja feito com o seu patrimônio? Sim, claro. Quando nós falamos em planejamento sucessório, o que é? É a pessoa em vida, ela começa a planejar como seria a divisão, como ela gostaria que fosse para os herdeiros. Claro que a lei tem uma restrição. 50% você tem que deixar para os herdeiros e 50% você pode dispor. Então, a pessoa em vida, quando faz esse planejamento sucessório, qual o objetivo dela? Deixar a divisão como ela gostaria, respeitando a lei e evitando problema entre os herdeiros. Um exemplo, eu estava conversando com uma pessoa justamente hoje a respeito disso, do tema do nosso programa, e ele me disse que, por exemplo, os filhos entraram na justiça para requerer a herança da mãe deles, que deixou todo um terreno, uma casa, um terreno todo, para uma associação, né? Para uma associação pertencente a uma paróquia. Quer dizer, então, nesse caso, o que a senhora está falando é que 50% desse bem tem direito quem é herdeiro, é isso? Isso. Então, a mãe, no caso, poderia pegar esse terreno e doar 50% para a paróquia. 50% são dos filhos, nós chamamos de herdeiros necessários. Bom, como que fica a questão das providências dessas pessoas em vida ainda? Quais são as providências que uma pessoa que quer deixar algum desejo para pós-morte, o que ela tem que fazer enquanto ela está em vida? São duas formas. Uma tem um testamento, né, que é uma forma mais tranquila, não mais tranquila, mais conhecida, onde você dispõe de todas as suas vontades que você quer que aconteça após a sua morte. Ou você pode já fazer a divisão em vida mesmo. Por que é bacana? Nós recomendamos isso. Em vida, você consegue já dividir, conversar com os herdeiros, antecipar o pagamento do imposto. Porque, às vezes, o herdeiro recebe um patrimônio e vem a conta junto com os impostos. Verdade. Né? Então, nesse planejamento, consegue se antecipar essas dificuldades. No caso, por exemplo, ao contrário, do falecido possuir dívidas, por exemplo, crédito consignado, financiamento da casa ou do carro, a obrigação se extingue com o falecimento ou também pode ser cobrada dos herdeiros? Pode ser cobrada dos herdeiros se os herdeiros herdaram patrimônio. Aí você é obrigado a pagar as dívidas do falecido até o limite do patrimônio. Por exemplo, ele deixou dívida de 100 mil reais, você herdou 100 mil reais de patrimônio, o patrimônio vai para cobrir a dívida. Ele deixou dívida de 100 mil reais e você herdou 150 mil, paga-se 100 e sobra 50. Deixou dívida sem patrimônio, os herdeiros não arcam com as dívidas. Mas, por exemplo, como que é feita essa cobrança com o herdeiro? Tem que ser via judicial, é isso? Sim, porque quando há o falecimento, tem que abrir o inventário ou no cartório ou no fórum, né, judicial. E é aí que se começa os credores irem buscar o patrimônio do falecido. Sabe que eu conheço um caso muito clássico de pessoas que, por exemplo, tiveram os bens
do falecido bloqueados. Sim, também é possível também. por conta das dívidas? Sim, porque quando tem um falecimento, os credores começam a procurar algum patrimônio para penhorar. Tá. Então, primeiro se bloqueia para verificar o tamanho do patrimônio, Tá. se vai poder dividir para os herdeiros ou não. Vai tudo para os credores. E aí, no caso, o bloqueio, então, é legítimo? É legítimo, é legítimo. Mesmo que a pessoa Sim. demonstre uma necessidade do herdeiro, mesmo assim é legítimo? Exato, porque se o falecido deixou dívida, a dívida tem que ser cumprida, paga. Que coisa, não? Olha, eu sei que você tem perguntas, então vamos lá, 11 95033 6870, aparecendo aqui no seu vídeo, é o nosso WhatsApp, está aqui na minha mão, já tem muita gente fazendo perguntas, já já nós vamos continuar esse papo com a doutora Juliana Assolari, falando sobre direito sucessório e partilha de bens, vai enviando a sua questão. Eu volto já, doutora, quero falar... Olha, doutora Juliana, tem muitas questões chegando aqui, e eu queria, antes da gente entrar nas questões dos telespectadores, falar um pouquinho sobre algum exemplo, né, que a senhora poderia nos dar em que a ausência da organização da herança, por exemplo, pode ter causado transtornos à família. Tem alguma história, algum exemplo que a senhora poderia nos dar? Várias histórias. O que mais tem hoje em dia é histórias. A família mudou muito, né? Então, às vezes tem um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos. Então, a gente percebe no dia a dia que, quando há filhos de vários casamentos, as chances de ter alguma discussão na partilha do patrimônio é muito significativa. Né? Então, quando você faz um planejamento, já dividindo entre os filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento, as chances de ficar uma família harmoniosa são maiores. E aí, o diálogo é sempre o melhor caminho, né, doutora? Sim, não, porque a gente vê diálogo, que não. as pessoas não estão mais conversando, né? Elas estão simplesmente se fechando ao diálogo, não é? E eu sou da partidária que família é família, continua sendo família. Sem dúvida. Né? Sem Antes dúvida. do falecimento, pós-falecimento. Então, o acordo sempre é o melhor. Vamos às perguntas dos telespectadores. Está todo mundo participando aqui. Você também pode e deve participar do nosso programa. 11 95033 6870. O Anderson Oliveira, de Vitória, Espírito Santo, pergunta: doutora, o que acontece com a herança quando não há testamento? Quando não há testamento, segue-se a lei. O que a lei diz? Que 50% do patrimônio pode ser disponível. Não teve o testamento, 100% de todo o patrimônio do falecido é dividido em partes iguais entre os herdeiros. Ok. Maria Clara, de São Paulo, pergunta: doutora Juliana, o regime de bens do casamento influencia a parte que cabe ao viúvo ou à viúva? Sim. O regime de casamento adotado, deve ser respeitado no falecimento. Tá. Separação total, não tem direito. Comunhão parcial, só o que adquiriu após o casamento. Antes do casamento, não divide. Boa noite, Fábio e doutora Juliana. Eu sou a Rita, aqui de São Paulo, e gostaria de saber o que eu devo fazer, porque o meu pai faleceu já fazem 3 anos, e tudo que ele construiu em vida, a minha madrasta passou para o nome dela. E se não bastasse, no cartório fizeram um atestado de óbito com apenas o nome de 4 filhos, sendo que o mesmo deixou 8 filhos. Qual é a minha atitude nesse momento? Infelizmente, vai ter que ser a via judicial. Via judicial. Via judicial. Vai ter que entrar num litígio aí para desconstituir esse desmembramento dessa herança, voltar todo esse óbito, anular todos esses atos passados. Isso é possível, doutora? Sim, é possível. Não é fácil, né? É corriqueiro, na verdade. É corriqueiro? Não é tão... O caso dela não é assim, nossa, é uma exceção à regra. Entendi. Não, isso ocorre, claro, que não é a regra, né, a exceção, mas ocorre sempre com muita regularidade. E a via judicial? É uma ação que demora muito para provar, chamar 8 filhos, né, Lidia? 8 filhos. 8 filhos, tem só 4. Então, é uma ação longa, mas sim consegue se provar e voltar ao estado desde a data do falecimento. Muito bem. Olha só, mais uma pergunta chegando do Pedro Filho, lá de Caruaru, Pernambuco. Um beijo carinhoso a vocês aí, obrigado pelo carinho aqui com a nossa Rede Vida e o Tribuna. Olha só que interessante essa pergunta, doutora Juliana. O meu sogro faleceu e deixou a pensão por morte militar, tá? Ele havia feito um empréstimo. A minha sogra é obrigada a pagar as parcelas restantes desse empréstimo. Ela não herdou nada dele. Infelizmente, sim.
Infelizmente, sim. Há alguns bancos que, inclusive, há muitas discussões aí, que quando você pega um empréstimo, tem uma cláusula de seguro. Sabe quando você divide? Olha, eu vou pagar uma prestação de R$ 100, nessa prestação de R$ 100 tem que verificar se não tinha uma cláusula, uma apólice de seguro, porque as instituições financeiras geralmente fazem isso. Colocam uma cláusula para uma caso de falecimento, se quita o empréstimo. Provavelmente deve ter no caso dele. Uma coisa, assim, eu já vi, por exemplo, casos em que os empréstimos têm uma cláusula onde há um seguro. Isso, é isso que eu estou dizendo. Exatamente, é exatamente isso que a senhora está falando. Isso. E nesse caso, como que se aciona esse seguro? Ou o próprio banco que aciona isso? Você tem que apresentar o atestado de óbito e acionar o seguro. Só isso. E já automaticamente já é eliminado esse débito. Exatamente. Então tem que ver nesse empréstimo essa cláusulazinha aí desse seguro. Muito bem. Boa noite, Fábio. Gostaria de saber da doutora Juliana o que fazer quando os herdeiros ficam na residência do falecido e a depredam. Como que os outros herdeiros podem agir? Eu sou de Maringá, Paraná. Um beijo para vocês aí de Maringá. A casa virou um condomínio, porque é de todo mundo. Todo mundo tem direitos e deveres. Quem depredou vai ter que ressarcir quem não depredou. Assim como a manutenção idem, exatamente. Né? É como se fosse na verdade, é uma casa em condomínio, né? Tá. Boa noite, Fábio. O meu marido faleceu e eu não consigo fazer o inventário. Ele tem muitas dívidas no banco. Eu posso ir pagando o banco primeiro e depois fazer o inventário? Não é interessante, porque as dívidas, quando você abre o inventário, as dívidas, ela bate o imposto que você tem que pagar. Então, se você tem patrimônio e dívidas, é interessante sim abrir o inventário, porque essa dívida se abate do imposto que é devido ao final. A Érica Soares, de Paraty, Rio de Janeiro, pergunta se numa união estável o companheiro fica com alguma coisa. União estável, tem que reconhecer a união estável. Né? Tá. Primeiro tem que entrar com reconhecimento. E uma vez reconhecido, o regime passa a ser da comunhão parcial. Então, tudo que se adquiriu durante a união estável, sim, ele tem direito. Quero agradecer o pessoal da Bahia. Então, muita gente mandando mensagens aqui da Bahia. Obrigado, um grande abraço a vocês. Boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber como que nós fazemos quando existe a presença da doença irreversível. Já pode ser realizado algum tipo de formal de partilha? Na verdade, aí tem que fazer interdição, né? Se tem uma doença irreversível, a pessoa ainda está viva. Então, não pode abrir o inventário, porque o inventário é quando a pessoa já faleceu. Tem uma figura jurídica que chama-se interdição. Na interdição, essa pessoa doente, ela cede a administração do patrimônio para o cônjuge ou para um dos filhos, mas não é feita a partilha, tem que esperar o falecimento. Em quais casos que a gente tem esse tipo de ação? Alzheimer é muito comum. Alzheimer, demência, a pessoa perde, né, a capacidade de entender o que está acontecendo. Quando a pessoa não tem, vamos dizer assim, a parte cognitiva, isso, exatamente. Só nesses casos. Somente nesses casos? Sim, se a pessoa pode estar doente, ela tem perfeita juízo, né? Ela entende o que está acontecendo, não. Ela continua com os atos da vida civil perfeitos. Tá. Então, só nesse caso cognitivo, como você bem colocou. É via judicial? Via judicial também. Também via judicial? Também via judicial. Ok. Bom, nós vamos continuar daqui a pouquinho esse papo, que está muito interessante. Eu volto já já. Olha, doutora, tem uma pergunta que eu separei aqui, perguntando a respeito dos impostos. Quem é da Magali Souto, lá de Curitiba, no Paraná. Um beijo carinhoso a vocês de Curitiba. Ela fala assim: quem herda alguma coisa, um bem, é obrigado a pagar o imposto desse bem? Sim, é obrigado. Por isso que lá no início nós conversamos, eu disse o seguinte, que no planejamento sucessório você antecipa o pagamento. Os impostos. Né? Então, quem está doando, que tem mais condições, acaba pagando, se organizando. Porque no inventário, quem paga os impostos são os herdeiros. 4% aqui no estado de São Paulo sobre o valor que receber. 4%? 4%. Olha, tem uma pergunta muito interessante. Quero agradecer a Maria do Carmo, lá de BH. Ô, BH! Quero visitar em um dia Belo Horizonte. Ela diz assim: Fábio, pergunta para a doutora Juliana, porque eu sou solteira, não tenho filhos, moro em um apartamento que é financiado e está em meu nome. Se eu falecer agora, para quem vai esse imóvel?
Tem pais vivos, se tiver pais vivos, vai para os ascendentes. Os ascendentes. E se não tiver, vai para o Estado. Vai para o Estado? Esses dias nós tivemos um caso no escritório que era 3 irmãos, não se casaram, moravam na Moca e não tinham herdeiros. E foram falecendo, o bem vai para o Estado. O Estado tem muitos imóveis no Estado. Em São Paulo, né, que a gente tem contato, muitos imóveis de pessoas que faleceram sem deixar herdeiros e sem deixar testamento para alguma instituição de caridade ou alguma entidade religiosa. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar disso. Quer dizer, então, por exemplo, se não tiver herdeiros, quem herda é o Estado? O Estado. É o Estado. Mas e aí como é que fica? O Estado tem que administrar. Inclusive, é um problema também para o Estado, né? Porque Pois mais um bem aí para administrar, que tem impostos, manutenção, mas vai para o Estado. No caso, por exemplo, de bens como veículos, também vai para o Estado? Não, veículos aí não. Porque veículos não viram um problema, né? Mas imóveis, sim, vai para o Estado. Vamos lá. Boa noite, Fábio, doutora Juliana. Eu morei com meu marido, meu esposo, 7 anos. Ele veio a falecer e não deixou nada no nome dele, mas eu tenho uma casa em meu nome, tenho um filho de 5 anos e ele deixou mais 3 de menores. Eu sou obrigada a vender a casa e dividir com eles? A Estelma de Mato Grosso que está perguntando. De forma alguma. Hoje a jurisprudência ela protege o cônjuge sobrevivente. Então a casa que eles moravam permanece com o cônjuge sobrevivente. Então ela não tem que vender, pode permanecer na casa até o dia que ela desejar. Olha, tem uma pergunta aqui da Carla Henrique de Diadema. Ela fala assim: boa noite, Fábio, boa noite, doutora Juliana, parabéns pelo tema. Quando no segundo casamento não há filhos, a esposa do segundo casamento tem direito também ou somente os filhos do casamento anterior? Não, a esposa sim tem direito. É aquela confusão que eu disse quando tem mais de um casamento, né? Os filhos são herdeiros, ela é herdeira também e todo o patrimônio que ela construiu após esse segundo casamento, ela tem direito a 50%. Olha, se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou passar o site. Tem aqui no vídeo, né? Olha lá, o www.lassori.com.br. É isso? Lassori.com.br. Você acessa e tira informações com a doutora Juliana Assolari, advogada. Obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigada a você, Fábio, pela oportunidade. Foi muito bom recebê-la aqui, viu? O prazer foi meu.